Chuva na Areia, transmitida pela RTP entre 7 de janeiro e 3 de maio de 1985, é frequentemente citada como a terceira telenovela portuguesa, sucedendo a Vila Faia 1982 e Origens 1983. No entanto, é importante notar que a RTP a apresentou como um telromance, possivelmente para distingui-la das produções anteriores, que foram realizadas por estúdios independentes. Chuva na Areia marcou a primeira vez que a própria RTP produziu uma telenovela. A trama foi baseada num romance inédito de Luís de Sestão Monteiro, intitulado Agarra o Verão, Guida, Agarra o Verão. A história desenrolava-se numa vila pescatória fictícia dos anos 60, Vila Nova da Galé, cuja localização das filmagens foi Troia, que se via progressivamente invadida por turistas. Este fluxo turístico desencadeava alterações significativas nos hábitos, costumes e na própria identidade da população local. A narrativa explorava os conflitos e as transformações sociais e culturais decorrentes deste embate entre a tradição e a modernidade. As personagens centrais eram Caniço, conhecido pela sua fama de ladrão de praias, e Guida, cuja principal ambição era agarrar o verão, um desejo que apenas se concretiza em setembro, com a chegada da chuva na areia, metáfora que dá título à obra. Chuva na Areia contou com 85 episódios, cada um com aproximadamente 30 minutos de duração. A realização esteve a cargo de Nuno Teixeira e Paulo Moraes. A telenovela reuniu um elenco de atores conceituados, incluindo nomes como Virgílio Teixeira, no seu regresso à ficção portuguesa, Mariana Rei Monteiro, Natália Luísa, que se estreava como protagonista, José Viana, Armando Cortês, António Montes, Rogério Paulo, Manuela Maria, Henrique Viana, Rui Mendes, Adelaide João, entre muitos outros. A telenovela teve a particularidade de transitar do segundo para o primeiro canal da RTP, o que demonstra alguma popularidade. No entanto, o próprio autor, Luís de Sestão Monteiro, numa entrevista em 1988, considerou a obra um erro muito grande de cálculo. Na sua perspectiva, o público português preferia uma televisão que o fizesse sonhar, em vez de uma que retratasse os problemas do cotidiano, como Chuva na Areia procurava fazer. Apesar desta autocrítica, Chuva na Areia permanece um marco na história da teledramaturgia portuguesa, não só por ser uma das pioneiras do género no país, mas também por abordar temáticas socialmente relevantes e por ter sido a primeira telenovela produzida internamente pela emissora pública. A sua representação de uma comunidade em transformação face ao turismo incipiente nos anos 60 oferece um retrato de uma época significativa da história recente de Portugal. Chuva na Areia, a terceira telenovela portuguesa, exibida em 1985, guarda diversas curiosidades e histórias de bastidores que a tornam uma produção marcante na história da televisão em Portugal. Telromance e a produção interna da RTP, a RTP optou por designar Chuva na Areia como um telromance. Esta nomenclatura pode ter sido uma estratégia para diferenciar a produção das suas antecessoras, Vila Faia e Origens, que foram realizadas por produtoras independentes. Chuva na Areia foi a primeira telenovela produzida integralmente pela própria RTP, um marco para a estação pública. Base literária inédita, a trama foi inspirada num romance ainda não publicado de Luís de Sestão Monteiro, intitulado Agarra o Verão, Guida, Agarra o Verão. O título da telenovela, Chuva na Areia, remete a uma metáfora central da história, relacionada com a concretização tardia dos desejos da protagonista. Transição de canal, um facto que atesta a sua popularidade junto do público foi a sua transição do segundo para o primeiro canal da RTP durante a sua exibição. Este tipo de mudança não era comum e sugere uma boa receptividade por parte dos telespectadores. Estreia e regresso de talentos, a telenovela marcou a estreia de Natália Luísa como protagonista na ficção televisiva. Além disso, significou o regresso do conceituado ator Virgílio Teixeira à ficção portuguesa, enriquecendo o elenco. O arrependimento do criador. Anos mais tarde, numa entrevista em 1988, o próprio autor da história, Luís de Sestão Monteiro, expressou um certo arrependimento em relação à obra, considerando-a um erro muito grande de cálculo. Na sua visão, o público português da época preferia narrativas que o fizessem sonhar, em detrimento de histórias que, como Chuva na Areia, retratassem os problemas e as transformações do cotidiano. Cidade cenográfica em Troia, as gravações de Chuva na Areia decorreram integralmente na Península de Troia.
Para recriar a fictícia Vila Pescatória de Vila Nova da Galé nos anos 60, foi construída uma cidade cenográfica completa, um projeto ambicioso para a época. O arquiteto Conde Reis foi o responsável por este trabalho. Interiores em pavilhão da Armada. Os interiores da telenovela foram montados num pavilhão cedido pela Armada Portuguesa, demonstrando a colaboração entre diferentes instituições para viabilizar a produção. Realização e equipa técnica. A realização esteve a cargo de Nuno Teixeira e Paulo Moraes, nomes importantes na produção televisiva da RTP. Nuno Teixeira, em particular, foi um realizador prolífico e uma figura central em diversas produções de ficção e entretenimento da Estação Pública nas décadas de 80 e 90. Desafios da produção nacional. Sendo uma das primeiras telenovelas produzidas em Portugal, enfrentou os desafios inerentes à falta de experiência consolidada no formato, tanto a nível de escrita de argumento adaptada à linguagem da telenovela, como de interpretação para este meio específico por parte de alguns atores, bem como para as equipas técnicas. Estas primeiras produções foram cruciais para o desenvolvimento da ficção televisiva nacional. Apesar da autocrítica do seu criador, Chuva na Areia permanece como um retrato de uma época de transição em Portugal, abordando o impacto do turismo e da modernidade em comunidades tradicionais. As suas curiosidades e os desafios da sua produção ilustram bem o percurso e a evolução da teledramaturgia portuguesa. No próximo episódio da nossa série sobre a história das novelas portuguesas, vamos recordar Palavras Cruzadas, a quarta novela portuguesa, exibida pela RTP em 1986. Com uma narrativa envolvente e um elenco de luxo, Palavras Cruzadas foi mais um passo importante na construção da ficção nacional. Não percas este episódio repleto de curiosidades, bastidores e memórias da televisão portuguesa.